Deus havia ditado para Moisés escrever. Não, Deus ele veio para simplificar aquilo que a gente talvez não estava entendendo. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. E Jesus falou, pega tudo isso, resume no amor. Porque quem ama não mata, quem ama não adultera. E muitas vezes a gente ainda fica tendo trabalho para entender como funciona o amor, né? O amor ele não é um sentimento dito em palavras. O amor ele deve ser expressado em ações. E dizer para vocês que é fácil amar, né? Não, é muito difícil. E é por isso que muitas vezes a gente tem que amar com o amor de Deus, né? Porque talvez se for com o amor humano a gente tem muita dificuldade para colocar em prática aquilo que Deus tem para nós, amém? Quem está comigo aqui? Prometo ser muito rápido, deixa eu ver. 1 hora. Vocês aguentam me ouvir 1 hora aí? Rapidinho. 2 pessoas, mano. Vou perguntar de novo. Vocês aguentam me ouvir 1 hora aí? Agora é 7, melhorou. Vamos ver se até o final do culto aí todos me aguentam ouvir, amém? Se eu tivesse que dar um tema para essa palavra de hoje, seria a sombra do tabernáculo. E eu fui muito impactado com tudo isso, porque o tabernáculo, ele era justamente o ambiente a qual o Senhor ele havia prescrito. Para que todo sumo sacerdote que adentrasse naquele lugar, era necessário ter um processo. E eu fiquei entendendo e colocando isso na cabeça. Eu falei, mas quando, no livro de Mateus, quando Jesus vem, parece que o tabernáculo ele muda. E aí é onde a gente começa a entender de que a cruz tem tudo a ver com o tabernáculo. Eu vou te mostrar isso hoje. Porque antes mesmo de Jesus, era necessário que todo o processo, oração, comunicação, relacionamento, se passasse por esse ambiente. Só que isso não mudou. Isso continua da mesma forma. A única coisa que mudou talvez tenha sido o significado. Porque antes era o átrio, o santo e o santo do santo. E agora, quando o véu se rasgou, tornou-se a cruz. E aí a gente fica tentando, sabe, mastigar isso e fica, poxa, mas espera aí, se a cruz tem tudo a ver com o tabernáculo, aonde eu devo iniciar o acesso? Como que eu consigo me conectar com o Senhor? Como que eu consigo entender que Jesus Cristo ele deve ser e deve continuar sendo o único na minha vida? Porque você imagina, meu irmão, você imagina se você, todas as vezes que você tivesse que entrar dentro de um tabernáculo, a primeira coisa que você deveria ter feito era fazer o quê? Renunciar. Preciso renunciar. Antes de entrar ali é necessário se purificar, se arrepender, pedir perdão. E hoje as igrejas, o maior nível de dificuldade que existe é justamente de fazer isso, viver o arrependimento, viver o perdão. A gente até acha que a gente se aproxima de Deus, mas sem perdoar, sem se arrepender, fica difícil. O acesso que nos conecta ao Senhor é uma vida de renúncia que a gente não tem. Quando eu falo a gente, eu me incluo dentro disso. Porque a gente é tão superficial quando a gente vai se arrepender, que a gente na nossa oração, a gente não dá detalhes. Você já percebeu quando você vai orar, você fala assim, Senhor, perdoa pelos meus pecados, Deus fala, tá bom, qual deles? Porque não é possível que você cometa apenas 1, ou 2, 3. Você sabe o que você fez. Paulo dizia, o bem que eu não quero fazer, esse eu faço, mas o mal é o que eu continuo fazendo. E eu luto todos os dias com isso. Porque o pecado ele não é consumado apenas quando é colocado em prática, mas quando está no pensamento. Eu pensei, eu pequei. E aí muitas vezes a gente tem amnésia na hora de se arrepender. Quando você chega aos pés do Senhor Jesus, aí você fala assim, Senhor, eu poderia estar nesse momento aqui, talvez tentando dar detalhe dos meus pecados, mas eu acho que quando eu fazer com que tudo isso seja dito em apenas uma palavra, perdoa dos meus pecados, seja mais fácil. Por que muitas pessoas, quando entram na presença de Deus, conseguem ficar apenas 2, 3, 4, 5 minutos orando? Sabe por quê? Porque muitas vezes você não quer gastar o teu tempo ao lado dele. O que adianta declarar aqui, perdendo tudo por amor e com alegria? Perdendo o quê? Se a gente só quer ganhar, a gente não quer perder. É a renúncia. Quem está entendendo? Livro de Êxodo, capítulo 34, verso 1. Está escrito assim. Vou ler aqui. É NVI? É? Então disse ao Senhor a Moisés. É isso mesmo. Não, aqui está diferente na minha, vou ler ali. Talhe 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. A Bíblia está dizendo que nesse exato momento Moisés já havia descido, já havia quebrado as tábuas com muita raiva.
E eu posso dizer para você que as tábuas a qual Moisés havia utilizado para escrever os preceitos a qual Deus havia dado para ele, chamava-se relacionamento. Moisés, com a tua ira, pela primeira vez que ele desce e quebra as tábuas, ele quebra o relacionamento com Deus. Porque não é apenas uma pedra, não é apenas uma tábua. Aquilo foi o objeto a qual o Senhor usou para descrever os meus e os seus mandamentos. E Moisés, com a sua ira, ele quebra. Mas Moisés não quebra apenas uma tábua, Moisés quebra o relacionamento. E aí o Senhor, ele precisava restituir esse relacionamento. Só que Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Ele tem decência e ordem para tudo aquilo que ele vai fazer. E aí ele chega em Moisés e diz: Moisés, talhe 2 tábuas de pedra semelhantes à primeira que você quebrou, e nelas escreverei as palavras que estavam na primeira. Passa o próximo. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo no alto do monte apresente-se a mim. Olha o que Deus falou. Primeiro ponto: quando Moisés quebra a tábua, ele quebra o relacionamento com Deus. O que Deus quer restituir com Moisés? O relacionamento. Só que Deus, ele faz as coisas malucas para a gente ficar tentando entender. Fala, mas poxa, havia tanto ambiente para Deus fazer essa conexão com Moisés, por que ele faz questão de Moisés subir para o monte de novo? É onde a gente vai começando a captar os detalhes. E aí ele fala o seguinte: mas peraí, Moisés, eu não quero que você suba apenas, eu vou te dar um horário para você subir. Porque eu já vi pessoas tentando restituir o teu relacionamento com Deus, mas no tempo dela, não no tempo de Deus. Deus, quando ele chama Moisés, ele fala o seguinte: não vai ser no teu tempo, vai ser no meu. Sabe como? Esteja pronto, que dia? Não é depois da manhã, é amanhã. Por que você está tentando se converter só no próximo final de semana, sendo que Deus está te chamando hoje? Ele olha para você e diz assim: ei, por que você está tanto lutando contra você mesmo? Não é comigo que você luta, é contra você. Deus olha para mim e para você e faz o seguinte: ó, estar na igreja não significa que você é igreja. Vir no culto de domingo não significa que você está me adorando. Adorar a Deus não é o que a gente está fazendo aqui apenas, não. Adorar a Deus é quando você está na sua casa lavando sua louça, falando assim: Senhor, que o meu coração continue conectado a Ti. Adorar a Deus onde tem um monte de gente fazendo semelhante ao que você faz é fácil. Agora adora o Senhor quando ninguém está te vendo. Deus olha para Moisés e fala: sobe de manhã. Moisés poderia ter pedido: Senhor, dá mais uma semana. Não, é amanhã. E não é de tarde não, é de madrugada. Eu quero que você suba de manhã. Talvez se Deus te chamar hoje falando assim: eu quero que você esteja amanhã cedo lá no monte para agradecer o que eu já fiz pela tua vida. Quantos de vocês iriam? Ah, nada, amanhã eu tenho que trabalhar, tem um monte de coisa para fazer. É isso mesmo, a gente nunca priorizou o reino de Deus como deveria ser priorizado. Não me olhe de cara feia não. Estou lendo a Bíblia aqui. E aí a gente fica pensando, tentando digerir aquilo que Deus quer e fala: peraí, por que eu ou você talvez não tenha quebrado esse relacionamento com Deus e a gente nem percebeu isso? Talvez você ache que você está conectado com Deus, mas Deus não está conectado com você. A Bíblia diz assim: se você estiver em mim e eu estiver em ti, significa que não basta eu apenas estar tentando me conectar, Ele tem que estar conectado comigo. E como é que Deus se conecta comigo? Como é que Deus se conecta comigo? Gálatas 5:22, está escrito o quê? E o fruto do Espírito é... Talvez você não tenha se convertido de verdade ainda. Talvez você só conseguiu colocar talvez amabilidade em ação, mas não tem paciência, não tem domínio próprio, não tem fidelidade. Você acha que se converter é só você colocar uma dessas pautas em prática? Se converter é você praticar tudo. Pastor, é difícil. Quem falou que seria fácil? Ele disse para mim, para você assim: ó, no mundo você vai sofrer, mas fica tranquilo, se anime, porque eu venci ele. Ele está dizendo: eu como homem venci o mundo, você também vai vencer. Basta apenas você estar convicto naquilo que você quer para a tua vida. Nós estamos andando muitas vezes por rota própria. A gente acha que está sendo conduzido para um caminho de verdade, mas na verdade está sendo conduzido para um caminho de morte. Não sei o que eu estou dizendo, não é a Bíblia que fala. Tem alguém aqui? No verso 3, está escrito. Versículo 3. Ninguém poderá ir com você. Primeiro ponto, Moisés quebrou o relacionamento com Deus. Segundo ponto, Deus fala: eu vou te dar um prazo para você restituir isso. Onde quer? Amanhã de manhã. Aí olha o que ele faz agora. Se foi você que quebrou, eu quero só você.
Não vem com ninguém tentando justificar aquilo que você fez de errado, não. É você. Porque tem gente que para de vir para a igreja, para de vir para o culto e fala assim: eu parei, sabe por quê? Porque eu estou chateado. Meu Deus do céu. Está chateado com o quê, filho? Tem tanta gente aí que queria estar no teu lugar, mesmo chateado, e não pode. Lutaria para estar aqui sentado ouvindo a palavra, e não pode. E a gente com esse privilégio, e muitas vezes a gente não desfruta dele. E aí a Bíblia está dizendo: ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum no monte, nem mesmo as ovelhas, os bois deverão pastar diante do... Deus está falando o seguinte: no ambiente onde eu vou restituir o relacionamento contigo, eu não quero ninguém, é eu e você. Tem alguém aqui? A gente já vai entender isso daqui a pouco. Passa o próximo. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedras semelhantes à primeira e subiu ao monte Sinai. Logo de manhã, ele cumpriu? Cumpriu. Qual que era a primeira missão? Lavrar as tábuas. Segunda missão, subir com o horário? De manhã. E a Bíblia está dizendo que ele subiu com o horário? De manhã. Como o Senhor havia lhe ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Passa o próximo. Então o Senhor desceu na nuvem. Quando Moisés chegou no monte, Deus estava lá esperando ele? Estava lá esperando ele? Moisés chegou, e aí quem apareceu depois? A gente quer entrar na... eu vou falar isso não. Vamos ver, vocês estão me olhando feio, nem que eu fui por você. Eu nem fiz nada para vocês, estão me olhando feio. A Bíblia está dizendo que ele subiu, e Deus não estava lá ainda. Por quê? Deus só aparece quando a gente se posiciona. Primeiro ponto, sobe, ele subiu. Segundo ponto, vai de manhã, ele estava de manhã. Terceiro ponto, está com as tábuas do relacionamento? Estou. Então Deus olhou e falou: agora ele cumpriu. Agora eu apareço. Agora que você cumpriu, eu apareço. A gente quer que Deus apareça em qualquer situação da nossa vida. A gente pede, a gente clama, a gente decreta, a gente declara, mas o nosso coração continua deturpando todos os dias aquilo que a gente acha que é bom, mas na verdade é ruim. Quando a gente acha que nós estamos alcançando algum lugar, na verdade a gente está andando numa esteira, se cansando, sem destino nenhum. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Passa para mim o próximo. Verso 6. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade. Passa o próximo. Que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª geração. Você acha que Deus é misericordioso a ponto de falar o seguinte: não vai condenar não, meu irmão. Tem uma lei na Bíblia que não muda, que é a lei da semeadura. O que você planta, você colhe, filho. Você pode até mudar a tua semente, aí dali por diante a tua colheita vai mudar, mas o que você plantou lá atrás vai continuar crescendo, até a hora de dar fruto. Sabe aonde é que o cristão ele não consegue se entregar verdadeiramente ao Senhor? Quando ele está colhendo aquilo que ele plantou do passado. E aí ele começa a culpar Deus dizendo: Senhor, mas eu me converti, eu fui para o encontro, eu estou fazendo o céu, por que está tão ruim? Aí Deus, você esqueceu o que você fez lá atrás? Você está achando que pelo fato de você ter feito um monte de coisa lá atrás, e a minha misericórdia ser infinita e durar para sempre, eu vou mudar os teus frutos agora? Eu mudo a partir do momento que você muda a tua semente. E a gente dentro da igreja muitas vezes lança mais semente ruim do que quando estava no mundo. Semente de discórdia, semente de orgulho, de soberba. Pois eu vou falar uma coisa aqui, me perdoa até da forma que eu vou falar isso para ti. Mas tem pessoa nesse momento que talvez esteja na beira de um bar, que corre mais o risco de ser salvo do que a gente está nessa igreja aqui. Porque a Bíblia diz assim, ó, aquele do coração ali, ele está perecendo porque ele não tem conhecimento nenhum. Agora você tem. E por que você não submete a ele? Aquele lá talvez não teve nenhum filho, um servo que chegou a alcançar para levar a palavra para ele. E você que teve o privilégio de ser alcançado por ela? A gente sabe o que deve fazer, mas a gente não faz. A gente sabe o caminho que deve andar, mas a gente não anda. A gente prefere ficar parado esperando as coisas acontecer. Você acha que era legal para Moisés subir no monte e dizer o seguinte: eu vou subir lá no topo lá porque eu não tenho nada para fazer? Não, Deus falou o seguinte: ei filho,
Eu não levantei você como libertador daquele povo para chegar até aqui agora e você parar com tudo. Para você se irar, ficar com raivazinha e quebrar aquilo que eu te dei como relacionamento na tua vida. Tem alguém aqui? Porque o ser humano quebra o relacionamento com Deus quando ele está com raiva. Aqui não tem ninguém assim não, né? Só lá na Vila Verde. A Vila Verde está cheia, a Vila Verde está assim, filho. O povo fica irado lá, ele quebra o relacionamento com Deus. E aí eu vou te contar uma coisa, e culpa todo mundo ainda. Culpa Deus e culpa todo mundo, falando o seguinte: minha vida está ruim por causa do Senhor. Pois é, coitado de Deus. Deus é o culpado de tudo que a gente faz, né, gente? Aí eu olho para ti e diz assim: poxa, se a nossa vida deve ser uma verdadeira entrega em constância na presença de Deus, por que a gente não coloca em prática isso? Por que durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, domingo, não estou mandando você ir para a célula não. Eu estou mandando você fazer o mínimo, o básico bem feito. Sabe o que é o básico bem feito? Você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e ser achado por Deus. Como é que eu vou querer ser tocado pela presença e pela palavra de Deus se eu não busco Ele? A Bíblia não está dizendo que Moisés subiu no monte e Deus estava sentado numa poltrona esperando ele. Não, Moisés subiu no monte e depois que Deus apareceu numa nuvem. Quando que Deus aparece para nós? Quando nós nos posicionamos. E o que falta para um posicionamento verdadeiro? Arrependimento. O que falta para um posicionamento? Renúncia. Nós ensinamos as pessoas a fazerem isso no encontro, mas a gente mesmo não coloca em prática aquilo que a gente sabe. Tem alguém aqui? A gente tem até sabedoria para tirar o traficante do tráfico, mas a gente não tem sabedoria para se converter de verdade. É parcial, superficial. Os nossos pensamentos, a nossa mente é tão mirabolante que quando a gente está longe da palavra de Deus, as únicas coisas que começam a passar dentro desse estúdio chamado cérebro são coisas que não provêm de Deus. Tem alguém aqui? E aí você para e fica pensando: Senhor, se a minha missão é colocar em prática aquilo que o Senhor tem me ensinado, por que eu não consigo fazer isso? Porque há dentro de nós algumas coisas a qual serão libertas hoje. Posso ouvir um amém? Ah, mas aqui está todo mundo liberto. É isso aí, meu irmão. Eu sou o primeiro que precisa ser liberto aqui. Começa por mim. Por quê? Porque eu quero diminuir para que ele cresça. Todos os dias eu quero desaparecer para que ele apareça. Aí, no verso 8 está escrito assim, coloca para mim, mídia, 8. Imediatamente Moisés fez o quê? Prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo, passa o próximo: Senhor, se de fato me aceitas como agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo um povo obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faz de nós a tua renúncia. Quer ter herança? Tem que ter renúncia. Ali, não, está obstinado ao quê? A perdoar a maldade. A Bíblia diz, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos vai fazer o quê? E o amor está relacionado ao quê? A uma lei. Amar não é um sentimento, amar é Deus. A Bíblia diz, Deus é amor. Colocar em prática aquilo que Deus me ensinou é eu colocar em prática a imagem e a semelhança dele. Quem está entendendo? Olha que coisa louca. Devido ao aumento da maldade, a lei vai mudar. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos vai se esfriar. A gente vê maldade em todo mundo, menos na gente. Vê todo mundo sendo ruim. A gente liga a televisão, só está passando tragédia. Mas talvez nosso espírito está muito mais sujo e imundo do que aquilo que está passando na televisão. Não me olha feio, não. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deus, quando Moisés está no monte, entrega para ele uma maquete. Uma maquete do quê? De um tabernáculo. Ele fala, Moisés, a partir de agora vai funcionar assim, ó. Está aqui as tábuas, está aqui a lei e está ali o ambiente. Tu vai colocar isso em prática. Só que quando Deus estava conversando com Moisés lá em cima do monte, já havia se passado alguns dias. E Moisés havia dito para o povo, aguarda, vou subir, vou falar com Deus, daqui a pouco eu desço. Passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4, 10, 15, 20, cadê Moisés? E naquele tempo não tinha celular. Então você não conseguia se comunicar com Moisés lá em cima. E o tempo foi se passando e o povo foi ficando sem o quê? Sem paciência.
A ponto de dizer o seguinte: cara, esse cara não volta mais não. Ele nos abandonou. Deus levantou ele para nos libertar do Egito. E olha onde a gente está agora aqui. Aí, perecendo. Subiu. Deve estar lá, Deus já deve ter mandado ele até para outro lugar melhor do que o nosso. A gente está aqui, ó. Porque tem uma coisa que a gente não consegue colocar em prática, é o quê? Repita comigo, paciência. Alguém tem paciência aqui? Levanta a mão quem tem paciência aqui. 3 pessoas? E o resto? Tem gente que está impaciente só de eu perguntar. Está entendendo? Porque paciência é uma coisa que a gente tem que todos os dias saber falar o seguinte: calma, respira, para tudo ao momento certo. Eclesiastes 3, existe o tempo certo debaixo do céu para todas as coisas, inclusive para ter paciência. E a paciência está dentro do gomo da mexerica, lá em Gálatas 5, que faz parte do fruto do Espírito. Significa que para minha conversão ser verdadeira é necessário eu ter paciência. Olha que coisa linda. Então a paciência faz parte da minha vida. E como é que Deus começa a fazer a gente desfrutar dessa paciência? Nos coloca dentro de um casamento. Nos coloca com filhos. Porque tem pais e tem mães que a paciência, ó. Tem alguém aqui? Primeira vez, ai filho, sai daí. A segunda, sai daí. Sai daí, moleque. Daqui a pouco você vê o chinelo voando. Tem alguém aqui? Isso é malhar a paciência. A Bíblia diz que o nosso ouvir é o quê? É o ouro. E muitas vezes quando a gente não tem um domínio próprio e não consegue ser paciente, a nossa boca começa a dizer, proferir palavras daquilo a qual a nossa mente está cheia e sobrecarregada. E isso não tem nada a ver com a paciência. E aí quando você pensa, você fala o seguinte: espera aí, Moisés ficou quanto tempo em cima do monte? Só ficou 40 dias. Tem gente que não espera 30 dias para receber o pagamento. Tem gente que recebe o pagamento e já está contando com o do mês que vem. Você tem paciência? Você tem paciência? Tem alguém aqui? Moisés ficou 40 dias na ponta do monte. Aí o povo se irou lá embaixo e falou o seguinte: esse cara não volta mais. Já que ele não volta mais, nós vamos pegar os pingentes, todo o ouro, os adornos que nós temos, vamos derreter e fazer o quê? Vamos fazer um bezerro de ouro. Já que aquele Deus, a qual fez com que Moisés fosse levantado para nos libertar do Egito, e ele sumiu, nós vamos fazer outro Deus. Só que enquanto isso Moisés estava recebendo instrução lá em cima. Moisés, ó, está aqui a tábua, está aqui a lei, e eu vou te ensinar a fazer o tabernáculo. O tabernáculo será um ambiente grande, dentro dele haverá 3 cômodos. E o primeiro cômodo vai ser o átrio, o segundo cômodo vai ser o santo, e o terceiro cômodo vai ser o santo do santo. E para que você acesse o último cômodo é necessário passar por todo esse processo. Quem está entendendo? Haverá um altar de holocausto, haverá uma bacia da purificação, haverá mesa com os pães da preposição, haverá um menorá, o altar de incenso e logo após a arca da aliança. É um processo. Coloca a imagem que eu mandei para vocês aí. Vocês conseguem apagar essa luz aqui rapidinho? Eu mandei uma imagem, não mandei? Pensei que eu estava doidão. Aí. A sombra é o quê? Primeiro, segundo, terceiro. Átrio, santo, santo do santo. Aí eu falo para você, aonde tudo começa? Onde tudo começa? Se você quiser vir após mim, para chegar lá, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, arca da aliança. Só alcança a presença quem nega-se a si mesmo. Se antes o tabernáculo era necessário passar por todo o processo de purificação, por que você acha que Deus ia mudar com a vinda de Jesus? É que a gente olha para a cruz e fala o seguinte: mas ele é misericordioso, ele é amável, ele me perdoa e está tudo certo. Deus perdoa, eu tenho certeza disso. A questão não é Deus deixar de nos perdoar, é a gente deixar de praticar o mal.
Porque mesmo eu sabendo que Deus me perdoa, isso não me dá munição para ficar pensando o seguinte: se Deus me perdoa, eu pratico o mal e amanhã está tudo certo. Até quando a gente vai ter uma vida dessa? Uma vida onde a gente acha que o pecado é algo normal, algo natural, e porque daqui a alguns minutos tudo vai se passar. Tá bom, a partir de agora o sumo sacerdote não precisa mais levar minha mensagem para acessar a presença de Deus, porque o véu se rasgou de cima a baixo, e Jesus está dizendo o seguinte: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para você alcançar Deus, você tem que vir por mim agora. Você tem que me alcançar, mas o problema não é me alcançar. Você até muitas vezes nega a si mesmo. Só que o problema é de quando é para jogar a cruz, o patíbulo nas costas, você não tem mais força. Porque negar a si mesmo talvez seja a parte fácil. Seguir a Jesus é a parte mais difícil. A gente acha que nós somos seguidores de Jesus quando nós entramos dentro de uma igreja semelhante a essa. Você acha que quando todos os domingos você está aqui mesmo contra a tua vontade, porque talvez você está sentado nessa cadeira aqui, mas não queria estar aqui. Quantas vezes eu culpei falando assim: poxa, eu estou todo culto na igreja e minha vida não muda. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que faz com que a minha vida seja impedida de receber a palavra de Deus é a distração. Sabe o que eu fiz lá na Vila Verde? Eu falei assim, pessoal, assim, ó, nós vamos começar o louvor. No meio do louvor, eu vou te dar a oportunidade de você ir no banheiro, tomar água, fazer o que você quiser. Quando eu começar a palavra de Deus, eu quero todo mundo sentado. Não estou chamando a atenção de ninguém, não. Eu quero todo mundo sentado. Sabe por quê? Porque eu quero parar, muitas vezes, de ficar tentando te apacentar de uma coisa que eu terminei de ministrar no culto de domingo e você não prestou atenção mexendo no celular. Aí eles vão no banheiro na hora do louvor, vai antes, tal, senta. Na hora, eu falo assim, só as crianças andam na igreja. Eu faço todos os ministérios sentados. Vai ficar só um cara na portaria lá, porque esses dias entrou um cara lá porque eu pensei que ele ia me matar. Eu falei, então fica no porteiro, fica lá. Não deixa, tira o porteiro de lá, não. Eu falei, tá doido, cara? Entrou um cara com boné no olho, eu falei assim, ó, é agora, é o dia? Chegou o dia? Eu ministrando aqui, eu me perdi na palavra umas 2 vezes. E o cara entrou, ele chegou no fundão e ficou assim, ó. Eu falei, gente, eu tava quase falando assim, alguém me ajuda ali no fundo com aquele senhor ali, pelo amor de Deus. O cara saca aquelas pistolas aqui, ele dá uma rajada aqui dentro, acabou tudo. Aí eu falei pro porteiro, você é o único cara que não vai sair do ministério, você vai continuar aí fora. E se você vê esse cara feio aí, você ora na vida dele. Joga óleo na cabeça, faz alguma coisa. Por quê? Porque o celular, o banheiro, ou qualquer outra coisa tem sido distração. Está nos impedindo com que a palavra de Deus tenha o total propósito na nossa vida. Qual que é? De nos libertar, de nos transformar, de nos curar. Sabe por que os cultos muitas vezes não tem mais efeito na tua vida? Porque você não presta atenção mais em nada. Se tornou um ritual. Sabe o que é um ritual? Você vem no domingo e você fala, agora eles vão tocar 2, 3 louvor, aí eu vou talvez levantar a mão, vou chorar um pouquinho e aí vai passar. Aí vai começar a palavra, vai subir, vai vir aquela coisa maçante. Quando terminar, o cara vai pedir dinheiro para a igreja porque precisa pagar as contas. E aí acabou o culto. E tudo isso você acha que você está fazendo para o homem. As coisas na tua vida não funcionam mais porque você deixou de adorar a Deus verdadeiramente. Você deixou de se entregar verdadeiramente ao Senhor pensando o seguinte, ei, não foi Deus que foi buscar Moisés na ponta do Monte Sinai, não. Ele falou o seguinte, ei, você quer restaurar o relacionamento? Suba sozinho de manhã com as tábuas, porque eu vou novamente digitar aquilo que eu havia digitado nas primeiras. O que falta na nossa vida é ser obediente. Eu estava pregando no culto lá na Vila Verde e tinha gente que estava fazendo compra na Shopee. Pô, meu Senhor, me ajuda. Minha vida não muda, a sua vida não muda porque a palavra não tem impacto em você. Você não permite a palavra entrar dentro de você, o teu coração está com pedregulho em volta. Porque muitas vezes a pessoa que sobe para ministrar nesse altar, você fala assim, cara, essa pessoa não tem nada para me oferecer. Quem disse que sou eu que tenho alguma coisa para te oferecer? É Ele. Eu não tenho nada a ver com isso, é o Senhor que faz mudar e pode transformar o teu interior. Ele não quer trocar as tuas vestes, Ele quer mudar aquilo que é impossível para você de ser mudado, que é o teu coração. Tem alguém aqui, gente? Tem alguém aqui? Êxodo 24, 14, coloca para mim. Já estou terminando. A introdução. Segura. 24, 14. Disse às autoridades de Israel, esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Ur ficaram com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá fazer o quê? Ah lá, passou o tempo, procura os dois lá. Coitado, meu Deus do céu.
Eles estavam esperando quem descer? Quem? Moisés desceu? Moisés estava de férias. Quantos dias quando você sai de férias do trabalho você pega? Moisés pegou 30 e falou assim, eu tenho mais 10 na casa ainda. Só vou descer depois de 40 dias. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Êxodo 32, 1. Olha o que está escrito aqui. Na tela, mídia. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha e faça nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Esse povo teve paciência? O povo teve paciência? Ah, pastor, mas a igreja era lotada, agora ela esvaziou. Eu vou para um lugar onde está cheio. Porque as pessoas entendem que a igreja, se ela está lotada, é porque ali existe alguma coisa diferente. Eu não sei, eu vou explicar uma coisa para você. Eu assisti um filme chamado A Forja. Numa quarta-feira eu queria fazer um programa diferente. 3 horas da tarde eu mandei uma mensagem à minha esposa e falei assim, vamos para o cinema? E eu nem sabia do filme, vamos para o cinema? Quero fazer algo diferente, vou deixar as crianças com a minha mãe e a gente vai assistir um filme. Vamos. Pegamos na quarta-feira e fomos assistir o filme. Chegamos lá, compramos uma pipoca, o refrigerante, sentamos lá, começou o filme. Eu chorei que eu soluçava. E eu falei assim, a gente precisa fazer a igreja entender o que esse filme está tentando ministrar nos nossos corações. Saí daquele lugar, fui falar com o gerente. Falei pro gerente assim, poxa, como é que eu faço para fechar uma sala de cinema para a gente levar uma galera para trazer assistir o filme? Aí ele falou, você tem que fazer assim, assim. Eu falei, poxa, então daqui no seu telefone que eu vou querer alugar uma sala de cinema. A sala tinha 250 lugares. Eu falei, eu vou ficar com essa sala aí. E aí, como todos aqui estão no grupo, postei a mensagem e falei o seguinte, começa a colocar teu nome aí para quem vai para o cinema. Sabe quantas pessoas tinha dentro da sala de cinema? 328 pessoas, tinha gente sentada na escada. A primeira sala era para 250, depois eu peguei uma de 310. Aí eu vou falar uma coisa para você, sabe por que tinha 328 pessoas lá dentro? Porque cinema chama a atenção de todo mundo. Eu falei para minha mãe, vamos para o cinema? Vamos, nem perguntou que filme que era. Ué? Foi tão fácil assim? Por quê? Porque cinema significa entretenimento. Entretenimento, todo mundo quer estar envolvido. Não era 328 pessoas convertidas que estavam naquele lugar. Ao contrário. Tinha pai, tinha mãe, tinha um primo meu que fazia tempo que eu não via. Falou, eu também vou. Eu falei, vai? Vamos. Cinema. Entretenimento, todo mundo procura e busca. Todo mundo quer. Então, já que muitas vezes a gente está procurando um ambiente cheio de pessoas, vai adorar a Deus no cinema. Porque talvez todas as sessões estão cheias. O que adianta? Nós temos uma estrutura, um prédio lotado de pessoas vazias de Deus. É processo. A gente precisa entender o seguinte, não é a questão da cadeira que está do meu lado está vazia, é a questão do meu coração está vazio. Porque antes que alcance essa, tem que alcançar essa aqui, ó. Tem alguém aqui? Passa o próximo. 2. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. 3. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Passa o próximo. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. E então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês. Foi o bezerro que tirou o povo do Egito? Foi o bezerro? Passa o próximo. 5. 4, né? Não, é aí. Vendo isso, Arão edificou com o altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá o quê? Qual que era a missão de Arão? Alguém sabe a missão de Arão? Moisés subiu, Josué ficou e Arão tinha uma missão. Qual que era a missão de Arão? Fazer o quê? Não era acalmar o povo? Você já viu aquele ditado que fala assim, que não pode com eles? O que Arão fez? Você está louco, eles vão me deixar se não fizer nada aqui. Mas peraí, mano. Arão sabia dos princípios.
Mas é porque Arão estava sendo conduzido por pessoas que não tinham nada para acrescentar a ele. E aí Arão fez o quê? Tá bom, vocês querem? Eu dou. É mais fácil eu me corromper para fazer a vontade das pessoas do que eu continuar no princípio e ensinar no caminho certo que ela deve andar. Tem alguém aqui? Perdendo tudo com amor e com alegria. O que Arão perdeu? Princípio. Ô, cara, era para mim estar aqui ensinando esse povo. E o que eu estou fazendo? Me submetendo a eles. Eles só vieram fazer uma queixa. E o que eu fiz? Me entreguei a eles. Vamos fazer um bichinho então. Já que vocês querem, tá bom. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Vai para o verso 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito fez o quê? Fez o quê? Deus estava lá ensinando Moisés como seria dali por diante. E o que aconteceu? Ó, acabei de dar uma olhada lá no arraial lá, o povo estão dançando, colocaram funk lá, tem um bicho de ouro cheio de corrente no pescoço. Vai lá, desce que o negócio tá feio lá embaixo. Tá feio, desce porque, pois é. Não, senhor, mas aquele povo era o povo da igreja. Então desce, filho. Tem até um bezerro lá em cima agora. O que Moisés fez? Coloca para mim Êxodo 33, 18. Antes de Moisés descer, ele fez um pedido para Deus. Olha o que ele pediu para Deus. Então disse a Moisés: o que ele pediu? O que ele pediu? O que ele pediu? E aí o que Deus fez? Deus mostrou? Moisés suportaria? Mas ele falou assim: eu vou passar na fenda daquela rocha. Aí vale aí. Estou falando em parábolas. Aí sabe o que aconteceu depois? Se liga. 34, 29. Olha o que está escrito aqui, ó. E aconteceu. Aí. E ao descer do monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto estava como? Porque ele viu Deus passar por onde? E sobre a face dele, o que aconteceu sobre a face de Moisés? Uma cor diferente estava nele. Ao descer do monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Passa o próximo. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Passa o próximo. Ele, porém, os chamou, Arão e os líderes da comunidade, e atenderam. E Moisés falou com eles. O que tinha diferente em Moisés? O que tinha diferente em Moisés? Repita comigo: brilho. Você já entrou em algum lugar, a pessoa diz para você o seguinte: ei, tem algo diferente em você. Já? Alguém já? Não, ninguém, né? Ninguém. Eu imaginei isso também. 32. Depois, todos os israelitas se aproximaram e lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha lhe dado no monte Sinai. Moisés desceu com a face resplandecente, novamente instruiu aquele povo que o que eles estavam fazendo não era certo, era errado. A diferença é que sobre Moisés não havia apenas palavras, havia a face. Olha o que está escrito no 33. Quando acabou de falar com eles, Moisés cobriu o rosto. Por que Moisés cobriu o rosto? Moisés ficou com o rosto resplandecente pelo simples fato de se relacionar com Deus. Porque quando você se relaciona com Deus, Ele não muda a sua forma de você falar, Ele muda a tua face. Ele não quer que você pregue com palavras, Ele quer que você pregue com ações. Moisés disse o seguinte: espera aí, não tem como eu continuar resplandecendo colocou um véu sobre a cabeça. Aí eu pergunto para você: talvez nós temos eloquência, nós sabemos falar, nós temos estudo, nós temos ensino, nós conhecemos de Gênesis, Apocalipse, a única coisa que nós não fazemos é colocar em prática aquilo que a gente sabe. Não é o quanto você conhece, é o quanto você pratica.
é o quanto você faz. Talvez Deus olha para você e fala, tá, o que vale tanto conhecimento? Se você não faz nada daquilo que eu peço para você fazer. O que de vale? Tentar ganhar o mundo inteiro e estar perdendo a tua própria vida. Porque não é apenas você estar num lugar semelhante a esse, num púlpito como esse, levando a palavra de Deus para uma igreja que talvez esteja atenta ou desatenta e dizendo o seguinte: Senhor, mas esse lugar, esse ambiente, a palavra a qual vem sobre mim, ela não tem impacto. Não é a palavra, o problema não está na palavra, o problema está na terra que recebe a semente. É a forma que ela vem, que eu absorvo, que eu coloco em prática aquilo que eu tenho. Talvez eu estou ministrando aqui e alguns estão vindo blá, 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 blá. Por quê? Porque o coração está invocado numa pedra. E como que a gente quebra essa pedra? Permitindo-se passar por um transplante. Um transplante de quê? De coração. Você já viu como é que é uma cirurgia de coração? Não é só você fazer o corte, arrancar o coração e colocar outra, não. Não, o médico tem que sair costurando artéria por artéria. E se uma falhar, talvez aquele coração pare. Você está entendendo? Acho que você não entendeu ainda. Como é que eu faço para restabelecer o meu relacionamento com Deus? Moisés precisou subir ao monte pela manhã e lá em cima Deus apareceu para ele. Significa que logo após ele estar em cima do Monte Sinai, ele se relacionou, ele falou, ele ouviu. Jesus, quando veio, ele pega o livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 6, e ele ensina para mim e para você: ei, o teu Monte Sinai não é lá em cima, é lá embaixo. Aonde? Entra, coloca para mim Mateus 6,6. Coloca aí. Mateus 6,6. Está escrito assim, ó. Eu não te dei isso aí não, né? É improviso, hein? Dei? Segura isso aí. Mas, quando você for fazer o quê? Vá para onde? Quarto é lugar de quê? Ao outro, de dormir. Oh, meu Deus do céu. Vou falar de novo. Eu falei, quarto é lugar de quê? O outro lá de dormir. Vai dormir. Por isso que você está dormindo até hoje no barulho aí do diabo. Mas, quando você orar, vá para onde? Para um lugar de intimidade. Vá para o quarto. Ele manda deixar a porta aberta? Por que a Bíblia dá detalhe? Por que ela fala assim, fecha a porta? Porque quando você fecha a porta, toda distração que pode te tirar da presença, não pode entrar. Então ele fala o seguinte: entra num lugar de intimidade, vai para o Monte Sinai e fecha a porta. Só que tem uma coisa que eu fiquei indagado aqui, com vários pontos de interrogação na minha cabeça. Peraí, que não terminou aqui. E ore ao seu pai. Então qual que é a missão? Entrar no quarto, fechar a porta e fazer o quê? Fazer o quê? Orar para quem? Agora, gente, vamos no entendimento mais simples, mais básico. Pastor Tiago, quando eu oro, significa que Deus ele tem que fazer o quê? Se eu estou falando, ele tem que... Não seria o mais simples? Não seria? Entre no teu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai, que está no secreto, e então o seu pai, ele ouve? Você pode abrir todas as versões da Bíblia e ver se você acha alguma que ele ouve. Mas peraí, se a Bíblia está mandando eu entrar no meu quarto, fechar minha porta e orar, por que ele me vê e não me ouve? Se alguém achar uma versão na Bíblia que está falando me ouve, me fala aí, que eu procurei em todas. Mas peraí, por que a Bíblia está dizendo que eu devo entrar num lugar secreto? Eu devo entrar num ambiente de relacionamento, fechar a porta para que a distração não venha. Eu devo falar com o Senhor e Ele não me ouve, Ele me vê. Ué, então peraí. Então será que Deus ele tá procurando uma performance dentro do meu quarto? Será que quando eu fecho a porta é para mim ficar dançando lá dentro? Porque a Bíblia não está dizendo que Ele ouve, a Bíblia está dizendo que Ele faz o quê? Que Ele vê. Aí eu não aguentei. Falei, não, isso não é normal. Vê o quê? Vou deixar para o próximo culto. O que Deus vê? Coloca para mim. Mateus capítulo 15, verso 8. Vamos ver o que ele vê. Mateus 15, 8. Está escrito assim, ó. Este povo que me honra com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Quem disse que Deus ouve a sua oração quando você está no quarto? O que adianta você ter eloquência nas suas palavras se o seu coração está totalmente deturpado? O que adianta você vir para o culto de domingo, sendo que na verdade só a raiva, a ira, há sentimentos que não provêm de Deus. Ele olha para ti e fala o seguinte: ei, peraí, não adianta você chorar, o teu coração está totalmente zoado. Não, você está zoado. Você fala bem, você prega bem, mas você está zoado. Você pode até convencer as pessoas com as suas palavras, mas o teu coração me mostra quem você é. Eu vejo em você aquilo que o homem não vê. Eu vejo em você muitas vezes aquilo que você esconde de você mesmo. Eu fiz uma pergunta para a igreja na Vila Verde dizendo o seguinte: no dia que você tiver essa resposta, você me procura e me diga. Porque eu fiquei me perguntando, eu falei, poxa, é verdade, Senhor. E muitas vezes a gente sabe falar, a gente até sabe ensinar, mas a gente não sabe viver. O que adianta entrar no quarto e falar: Senhor, eis-me aqui? Deus fala: lindas suas palavras, mas é impuro o teu coração. Deus não se impacta com a nossa performance. Não adianta você vir aqui orar em línguas, rodopiar, dançar. Não adianta ficar olhando de cara feia para mim, não. A questão não é o que você fala, o que você vê, é o que você vive. Mas a minha vida não prospera. Você até veste uma capa de cristão, mas nunca foi um de verdade. Até conhece, até sabe falar, só tem dificuldade para viver. Não consegue colocar em prática um terço do que faz. Quem disse que Deus está mandando você entrar no quarto e ficar 10 horas lá falando com Ele? Não. Ele só quer ver a verdade daquilo que você não consegue transparecer. Porque talvez a única coisa que nós sabemos fazer é dobrar o nosso joelho antes de dormir, dizendo: Senhor, que amanhã seja um dia abençoado. Mas o nosso coração está naquela minissérie que a gente estava assistindo. Ele fala: poxa, você está dizendo para mim que você quer um dia abençoado, mas teu coração nunca teve em mim, cara. Não está conectado comigo. Como é que você quer que eu veja? Eu não ouço o que você fala, eu vejo o que você faz. Eu estou enxergando com os meus olhos os teus passos, e está indo totalmente contrário do que aquilo que você está dizendo. Tem alguém aqui? Não é fácil estar em cima desse lugar aqui, não. Eu falei para o Senhor: Deus, na boa, o dia que eu estiver ruim, me desce daquele lugar. Por quê? Porque talvez eu transpareça para as pessoas em palavras aquilo que eu não estou vivendo. É aquilo que eu não estou praticando. Você acha que é fácil isso? A pergunta que eu tenho para você: me diga quem você é, sem você me dizer o que você faz. Me mostra. Se eu perguntar para você assim: me diga quem você é, sem você me dizer o que você faz. Porque talvez se eu perguntar para você assim, numa entrevista de emprego, você fala assim: me diga quem você é. Eu sou uma pessoa que trabalhei. Não, peraí. Eu quero saber quem você é, sem você me dizer o que você passou lá atrás. Mostra para mim. É o que Deus olha para mim e para você e fala o seguinte: me diga quem você é, filho. Não precisa ficar me falando, tentando se justificar. Eu sei o que você faz, eu sei o que você fez, eu sei as dificuldades que você tem para ser transformado, e mesmo assim você sabe e você não se submete para mudar. E aí a gente fica patinando na vida, falando: poxa, por que eu não consigo prosperar? Por que a minha vida emocional não consiga se alinhar? Por que a minha vida espiritual? Por que parece que as coisas a qual eu tanto almejava estão totalmente contrárias daquilo que eu queria? Porque talvez você tenha um plano e Deus tem um totalmente diferente do seu. E aí você prefere colocar em prática o seu, e aí em palavras você quer fazer com que Deus esteja dentro dele, só que Deus não quer estar nele. Porque Ele olha e diz: ei, as tuas palavras para mim não valem de nada. O que adianta a gente vir para um lugar como esse? Talvez, eu vou mudar de igreja, eu vou para aquela lá, porque a igreja está estruturada. Você senta, se ouve a palavra, você vai embora e tudo está certo. Por quê? Porque ninguém quer trabalho de levar a palavra para ninguém. Ninguém quer submeter a pegar a Bíblia e dizer o seguinte: ei, se há uma missão na minha vida de levar a palavra, essa vai se cumprir. Como? Não é o conhecendo, é o vivendo. Eu não tenho que mostrar para Deus
Quando a gente entra no nosso quarto, quando a gente entra no átrio, a primeira coisa que a gente tem que fazer não é falar: Senhor, perdoa pelos meus pecados. Não, ao contrário: Senhor, perdoa pelo pensamento impuro que eu tive ontem, às 3 horas da tarde, quando aquela pessoa passou. É isso que Deus quer, detalhe. É isso. E a gente não consegue fazer. Porque a gente acha que quando a gente usa o coletivo dizendo: Senhor, me perdoa, está tudo perdoado. Deus fala: te perdoar do quê? Você fez tanta coisa que eu quero que você traga na tua mente para que eu possa transformar você. E o que você fez? Aonde você está? A primeira pergunta que Deus fez para Adão quando ele pecou foi o quê? Onde está você, filho? Cadê você? Deus sabia onde Adão estava, mas ele queria: aonde está você? Porque nesse lugar chamado Éden eu fiz um jardim. E a Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, Deus não aparecia no Éden, Deus aparecia no jardim. Porque jardim estava representando o céu naquele lugar. Deus está dizendo o seguinte: ei, eu só vou aparecer para você no lugar onde eu criei. E o jardim é meu. A partir do momento que você peca, você não tem mais direito a esse jardim. Quer pisar aqui de novo? Se arrependa. Aí Jesus está na cruz do Calvário, lá no meio, com os braços abertos. O da esquerda olha para ele e diz: ei, se você é o cara mesmo, desce daí, salva ti e salva a gente. Aí Deus olha para ele e olha e fala: você está de sacanagem? Eu nem vou responder você. Porque a resposta muitas vezes para o hipócrita é o teu silêncio. Por que Jesus responderia aquele homem, se aquele homem estava querendo colocar Deus à prova, dizendo: desce daí se você é Messias? Enquanto o outro falou assim: Senhor, eu sei o que eu fiz, eu pequei, eu errei, eu estou pagando pelo meu pecado. Não estou pedindo para o Senhor me tirar daqui não, só quero te pedir uma coisa: lembra de mim. Lembra de mim quando tu entrar no paraíso. Jesus olha para ele e diz assim: ó, ainda hoje. Não vai ser amanhã, não vai ser depois da manhã, não vai ser depois da manhã, é hoje. Sabe por quê? Porque eu não estou ouvindo as tuas palavras, eu estou vendo o teu coração. Aquele homem não precisou se batizar, aquele homem não precisou falar em línguas, aquele homem não precisou estar numa célula, aquele homem só precisou fazer o quê? Em menos de 3 segundos ele diz: lembra de mim. Eu não quero que o Senhor me tire, porque essa é a consequência do meu pecado, mas eu quero que o Senhor lembra de mim no dia que eu fechar os meus olhos. E Deus diz: ainda hoje. Porque não são as suas palavras, não é o teu conhecimento. Aquele cara não conhecia o Alcorão, não conhecia a Bíblia. Aquele cara só tinha um coração sedento e quebrantado no momento, dizendo: lembra-te de mim, Senhor. E a gente vem para a igreja, a gente vem para o culto, e a gente quer tentar impactar Deus com a nossa performance, sendo que a única coisa que Ele nos vê, Ele não nos ouve. A gente pode estar aqui orando, dizendo, falando em línguas, o Senhor olha e diz assim: ei, para, que isso é encenação. Eu estou vendo você não é isso que você está dizendo. Eu consigo enxergar aquilo que você não está conseguindo ver, mas eu vejo. É tempo de mudança, igreja. É tempo de a gente sair do nosso ambiente de conforto e começar a entender que o ambiente a qual o Senhor tem para nós é um ambiente de verdade. Você acha que é à toa? Coloca aquela imagem da cruz para mim novamente. Você acha que é à toa que ele diz o seguinte: ei, para você acessar o santo do santo, é necessário você vir para cá primeiro. Por quê? Porque aqui é o lugar onde o arrependimento tem todo sentido. Como é que você quer que eu me relacione com você, se você não está seguindo os princípios? Ele quer ver o nosso coração. Pastor, mas o nosso coração é enganoso. Tá, eu não estou falando desse coração não. Eu estou falando do espírito que é totalmente sedento a Ele, dizendo: Senhor, eu preciso de mais. Talvez você sentado no teu lugar calado, Deus está ministrando sobre os teus ouvidos, dizendo o seguinte: é isso, permita com que a palavra venha. Ela vai entrando, porque quando você menos imaginar, eu já tomei posse da sua vida inteira. O Senhor, Ele está na porta batendo, mas Ele não quer fazer do teu coração lugar de visitação. O Senhor, Ele quer entrar, Ele quer fazer desse lugar como uma moradia dEle. O problema é que nós, nos cultos de domingo, quando acaba o culto, encerra, a luz se apaga, quando fecha a porta da igreja, Jesus fica aqui e a gente sai sozinho. E eu falo: cadê? Por quê? Porque não adianta eu estar aqui adorando ao Senhor se nos meus lábios só sai palavrão, se meu coração está totalmente ao caminho oposto daquilo que o Senhor tem me ensinado. A gente precisa perdoar mais, a gente precisa amar mais, a gente precisa praticar empatia, a gente precisa ter compaixão. O que adianta viver dentro da igreja se a gente não ama o próximo? O
que adianta viver dentro da igreja se a gente não consegue se amar? Irá, a Bíblia está ensinando, você vai irar, mas não peca não, filho. Eu sei que você está nervoso, dá um grito, se esconde, se cala, mas não peca não, porque a tua palavra, a tua língua é pior do que um murro que você possa dar. Muitas vezes a gente vai falando desfreadamente, e quando você menos imagina, aquele ambiente que seria um ambiente de cura, se torna um ambiente de destruição. Porque para destruir uma alma, basta apenas uma palavra mal lançada. Você pode estar por anos e anos na igreja, uma palavra mal lançada pode destruir tudo aquilo que você levou tempo para construir. Mas o Senhor, Ele olha para mim e para você hoje e diz assim: e aí, você vai continuar sentado nesse lugar ou você vai entrar na sombra do tabernáculo? Você vai continuar vivendo essa vida de aparência ou você vai ser verdadeiro e intenso na minha presença? Perdendo tudo com amor e com alegria. O que significa isso? A gente até sabe cantar essa canção, mas a gente não sabe viver 0,1% daquilo que a gente diz. Por quê? Porque o nosso coração está machucado. Nós estamos feridos. E não é feridos com Deus, muitas vezes nós estamos feridos com nós mesmos. Nós olhamos para as pessoas, nós vemos as dificuldades, as deficiências. A única coisa que a gente não consegue enxergar é a nossa deficiência. A Bíblia está dizendo lá no livro de Mateus, nos 3 textos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, está mencionando sobre um homem que estava sentado na porta do templo, e aquele homem estava tão acostumado a pedir esmolas, que ele ficou na cabeça dele o seguinte: ei, se todo dia eu estou sendo trazido para aqui, é porque significa que isso é uma empresa. Porque se aquilo ali não tivesse sendo rentável para aquele homem, você acha que ele estaria ali todos os dias? E aquele cara não ganhava dinheiro sozinho, aquele cara ganhava dinheiro com as pessoas que traziam ele também. Deixa eu te contar uma coisa. Nós estamos semelhantes a esse paralítico, a esse deficiente na porta do templo. Por quê? Porque para ele estava sendo melhor ficar na porta ganhando dinheiro, porque ele nunca teve o privilégio de acessar lá dentro. Enquanto as coisas dessa terra estão fazendo mais efeito para você, você nunca vai saber o que tem lá dentro. Todos os dias ele era levado para a porta do templo. Todos os dias ele era levado para a porta do templo. E todos os dias ele recebia o quê? Esmola. O que é esmola? O que é esmola? Esmola é o que eu e você recebem. Talvez nós entramos num lugar como esse e falamos assim: Senhor, eu só vou lá porque se eu não for, o fulano vai ficar chateado. Se eu não estiver na tua presença, parece que a minha semana vai ser totalmente diferente. Não, peraí. Você tem que estar aqui. Não é quando você passar daquela porta, você começar a adorar a Deus. Você tem que sair da tua casa adorando ao Senhor. Dizendo: lá só vai ser a cereja do bolo, porque no meio do caminho o Senhor já tem ministrado sobre mim. O homem está na porta do templo dizendo o seguinte: me dá esmola, me dá esmola. Pedro e João estão passando naquele lugar e falam o seguinte: ó, não tenho nada, cara. Ó, meus bolsos estão vazios, tem um centavo. Só que eu tenho uma coisa talvez que você nunca tenha entendido, né? O real motivo de você estar aqui. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E o que Pedro diz ali? Levanta e anda. Só que se você ler na Bíblia, aquele homem não levanta e não anda. Ah, não me olha assim não. Eu vou mostrar para você. Para encerrar. Posso? Vocês me permitem mais 2 minutos? Ixi, deixa quieto. Vamos ficar de pé, não. Vocês me permitem mais 2 minutinhos, hein? Permite ou não permite, igreja? Então sai do teu celular aí, 2 minutinhos. Presta atenção aqui, ó, 2 minutinhos, rapidinho. Prometo que vai ser rapidinho. Coloca para mim. Livro de Atos. Deixa eu verificar aqui onde está isso. Meu Deus. Aqui, ó. Atos 3. Eu havia falado do Mateus, não é Atos, gente. Aqui, ó. Atos 3, capítulo 6. Atos 3, 6. Consegue colocar aí? Aí. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Aí eu pergunto para você: o cara andou? Ué, vocês acabaram, não andou mais? O cara não andou mais não? Passa o próximo. Olha o que aconteceu no 7. Segurando pela mão, ajudou a fazer o quê? Porque a gente acha que quando a gente faz um convite para a pessoa vir para o culto no domingo, se resume ali. Vamos para o culto domingo. Qual que é a resposta que você está acostumado a receber? Alguém aí? Qual a resposta que você está acostumado a receber? O não que você recebe tem sentimento?
faça ou não. Você não sabe se a pessoa está rindo. Não vou. Não tem sentimento no WhatsApp. E aí você aceita aquele não, está tudo certo. Mas olha o que aconteceu aqui, ó. Pedro disse para ele o seguinte: levanta e... Só que se Pedro não tivesse ajudado ele tinha se levantado? O problema é que a gente não quer ajudar as pessoas a se levantar. A gente tem até autoridade e poder com uma palavra profética para fazer, mas a gente não tem a mão para estendida para fazer levantar. Quantos de vocês convidou uma pessoa para vir para o culto e a pessoa falou não e você está batendo na porta da casa dela? Alguém já fez isso aqui? Fez há 6 anos atrás, né? Nunca mais fez. Depois dessa semana não fez mais não. Vou chamar, não quer ir, o problema é cada um. Salvação é individual, livre-arbítrio, pastor. Cada um escolhe o que quer. Engraçado que se fosse nós, a gente queria que as pessoas batessem e tocassem a campanha da nossa casa. Mas a gente está tão acostumado a só falar o seguinte: ei, ande. Mas não vai ajudar. Aqui, ó. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés do homem, os tornozelos do homem ficaram firmes. Quando que os pés dele ficou firmes? Quando ele teve ajuda. A Bíblia não está dizendo que os pés ficaram firmes quando ele falou assim, ande. Ficou firme quando? Vem cá, filho, deixa eu te ajudar. A questão é essa. O problema não é Pedro estar esticando a mão para ele ficar de pé. Quantos que não querem mais pegar na mão para ficar de pé? Talvez nós estamos colocando no lugar de Pedro, mas na verdade a gente é aquele cara que está ali, paralítico, pedindo esmola. Porque a maior deficiência que tem não é daquele homem ali que não tem o movimento das pernas físicas. Talvez o que adianta nós, eu e você, me incluo dentro disso, ter as pernas, ter o movimento, conseguir andar, mas não saber para onde está indo. Espiritualmente, eu estou dizendo espiritualmente para você, tem o movimento das pernas, mas não sabe o que faz. O que adianta? Talvez nós estamos semelhante àquele homem pedindo esmolas até os dias de hoje. E o que é pedir esmolas? É isso aqui, ó. Está sentado nessa cadeira, ouvindo a palavra, vai sair desse lugar, talvez da mesma forma que entrou, vai falar o seguinte: poxa, a palavra estava até legal, Deus tocou, mas não me transformou nada. Sabe por quê? Porque você não permite ser transformado. A chave para entrar na sombra do tabernáculo é entrar no quarto, fechar a porta. E não é mostrar a tua performance para o Senhor, mas é mostrar a verdade para Ele. Você pode ficar calado no teu quarto, você pode apagar a luz, fechar a porta e falar assim: eu não tenho nada para dizer, mas eu quero tentar te mostrar a ti, Jesus, a verdade que há dentro de mim. Fique de pé no seu lugar, igreja. Perdoem pelo horário. Mas o Senhor hoje, Ele quer colocar muitos filhos na sombra do tabernáculo. Ele quer que você entenda que o caminho da cruz é o caminho ao qual deve ser seguido. Eu quero pedir perdão para a igreja. Perdoe. Porque eu, como pastor, muitas vezes eu fui falho, eu errei. Mas todas as vezes foi pensando no melhor. Nunca com planos de morte, mas com planos de vida. Mas somos seres humanos. Nós falhamos, nós erramos. E por todas as vezes que eu tenho entrado no meu quarto, que eu fecho a minha porta, eu falo: Senhor, me ensina. Porque o dia que eu aprender o que é amar de verdade, talvez eu possa fazer tudo diferente. Só que o amor é uma construção de um edifício dentro de nós. Você vai colocando tijolo por tijolo por tijolo, mas antes mesmo de a gente continuar fazendo esse edifício crescer, nós precisamos nos preocupar como está a estrutura do alicerce. Porque talvez qualquer vendaval, qualquer tempestade possa nos tirar aquilo que a gente levou anos para construir. Ei, é tempo de perdoar. Viver na sombra do tabernáculo é tempo de se arrepender. É tempo de se entregar ao Senhor, dizendo: Pai, me perdoa. Perdoa que eu deixei de amar, eu
deixei de perdoar as pessoas, eu deixei de demonstrar a elas o amor a qual habita dentro de mim, o amor a qual Ele reina dentro de mim. E talvez os meus pensamentos, eles estão tão desconectados a Ti, que as emoções que há no meu interior, elas têm falado mais alto do que o alimento que vem do meu espírito, que vem sobre Ti, Jesus. O Senhor, Ele convida a igreja hoje dizendo o seguinte: é tempo de você entrar na sombra do tabernáculo. Porque quando você entender o que é o pé da cruz, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Nós estamos precisando voltar à essência. A essência do primeiro amor, sabe? Sabe quando nós estávamos na Arreio de Prata? Nós estávamos na Arreia de Prata e uma vez invadiram aquele lugar, arrombaram a porta, roubaram uma mesa de som, uma caixa, uns microfones e algumas outras coisas. E aí o homem a qual fez isso acendeu uma vela em cima do carpete que era no nosso altar. E nós estávamos correndo o risco de aquela vela cair e pegar fogo no prédio inteiro, mas a vela não caiu. Quando nós entramos no prédio, aquela vela estava apagada. Já havia queimado a metade dela, mas ela não apagou. E aí, eu fiquei: Senhor, o Senhor está nos levando, o Senhor está fazendo eu enxergar anos e anos atrás, onde nós nos abraçávamos, nós nos amávamos. Talvez nos dias de hoje, o crescimento cronológico em idade, talvez em maturidade, tenha nos feito se distanciar do irmão. É tempo de se aproximar. É tempo de estar junto. É tempo de estar em unidade. É tempo de viver a essência. É tempo de viver a essência do Senhor. Como que fazemos isso, pastor? Entre no teu quarto, feche a porta e procure o Senhor que está no secreto. Apaga a luz da igreja, por favor.